Pessoal, eu startei a gravação da Web Aula ao vivo de hoje, né? Antes da gente iniciar com a nossa aula, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes do Senai Unidigital, tá bom? Aí depois das orientações prévias aí, vamos iniciar a nossa aula, tá? Ti- Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, compartilhar a tela, né? Primeiramente, bem-vindos. Vamos iniciar aqui ao C de manutenção elétrica predial industrial. Deixa eu ir para a sala aqui de vocês, né? Lembrando que estamos na 14ª UC, tá? Das 6 UCs que a gente, né, tem normalmente nesse último módulo, tá? A gente começou lá para o mês 11, lá para outubro, né? Eficiência, a gente passou por gestão, né? Depois instalação do CEP. E agora, né, hoje vamos iniciar aqui em 2026 aqui com manutenção elétrica predial, ou seja, vão faltar duas UCs, tá, de manutenção e operação do CEP e projeto. Desculpa, gente. E lembrando, pessoal, que ainda estou fazendo a correção aqui, né, das atividades anteriores aqui, né, instalação, gestão, eficiência, algumas correções, principalmente instalação aqui, tá? Colocando também as aulas presenciais, tá? Então, estou fazendo isso aqui, não se preocupem, tá? Logo mais aí a gente vai continuar com essas correções aqui. Então, vamos para o assunto aqui, o que interessa aqui é a parte de manutenção elétrica predial industrial, tá? Já começar de cara aqui. Já até pedi para a Laura já deixar aqui os selos dessas 3 aulas. E, na verdade, deixa eu ver se nessa eu coloquei uma aula extra. Essa aqui até que não vai. Na verdade, eu coloquei uma aula extra. Quando for no dia 5/2, a nossa terceira aula, eu vou falar sobre a segunda parte da atividade 2. Porque a atividade 2, para a gente fazer ela de forma completa, ela tem 2 etapas. Então, né, o que que eu vou fazer? Hoje eu vou falar, né, a teoria da UC, vou falar sobre a análise da atividade 1, e daí, na próxima aula, no dia 29, a última do mês aqui, eu vou falar sobre a primeira, é, a primeira etapa da atividade 2. E aí, no dia 5,
eu finalizo a segunda etapa, porque tem uma etapa que ela acontece em um transformador, né, numa subestação, e a outra etapa que acontece, e isso é importante, a gente fazer essas duas etapas, ela acontece com a bomba de recalque aí de um reservatório, tá? E aí a última aula, eu já, até já tá tudo lá, tá, pessoal? Não se preocupe aqui, ó, mostrar para vocês, ó, já tá tudo planejado aqui. A Laura já colocou tudo, inclusive o material complementar da aula de hoje, tá? Ela já deixou os selos tudo prontinho aqui, ó. Eu até pedi ela para colocar a quarta aula aqui como aula extra. Então, como é que vai funcionar? A quarta aula, que na verdade a gente só tem oficialmente 3 aulas aí, eu vou deixá-la como aula extra, gravada, falando sobre a terceira atividade. Beleza? Tranquilo, a Laura já colocou aqui, tá? Vamos lá, então. Deixa eu criar aquela nossa pastinha clássica aqui, a pastinha de atividades. Vamos iniciar com a primeira atividade. Vamos pegar aqui o descritivo, né? O descritivo aqui da primeira atividade. E vamos pegar a folha de atividade. E vamos lá, gente. Ó, inclusive, tem algo peculiar aqui nesse descritivo. Esse descritivo aqui, pessoal, eu vou deixar ele para a próxima aula. Ai, mas por quê, professor? Porque ele fala do trabalho, né, na parte. Eu já vou falar da teoria, tá? Mas ele fala do trabalho, a parte de manutenção, tá? É, prática, né? Do Hotel Eco Resort. E aí a primeira atividade, como ela é uma atividade introdutória, ela não tem a ver. A gente pode até ler aqui para a gente ficar inteirado aí sobre. Eu tô achando que o nome dele é muito grande aqui, por isso que ele não está carregando. Acontece isso, pessoal. Pode deixar a TV1, né, o acrônimo aí para atividade 1. Ah, é isso mesmo que aconteceu, ó. Pera aí, deixa eu... É porque é o seguinte, eu tenho esse drive externo que eu estou utilizando aqui, deixa eu apagar. Ele não vai deixar eu mudar a quantidade de caractere aqui. Ele vai deixar o download. Ele é, ó, deixa eu pôr aqui a TV1. Ó, agora foi. Quer ver? Ó, vai rodar agora. Olha, isso mesmo. Deixa eu só tirar aqui o parágrafo aqui, ó, que em alguns trabalhos eu gosto de deixar o espaço aqui do parágrafo visível, tá? Apagar isso aqui para não ficar enchendo o computador com documentos aí desnecessários. Então, assim, essa atividade 1, ela está pedindo para você fazer um memorial descritivo, tá? Mas é do Hotel Eco Resort? Não, tá? Por isso que
essa parte aqui do Hotel Eco Resort, eu posso até deixar ela para a próxima aula, mas assim, é, vamos definir aqui algumas coisas, tá? Deixa eu ir na nossa. Definir algumas coisas aqui. Ó, se a gente for pegar aqui assim pela etimologia da palavra aqui, a manutenção é manter. Ou seja, e tudo que ter são aí termina com uma ação, ou seja, é a ação de manter algo. Manter o quê? Manter com as características originais, manter funcionando, ou seja, manter uma luminária funcionando, manter o comando dessa luminária funcionando, manter o comando de partida daquele determinado motor, seja em partida direta, né, partida indireta aí por, sei lá, chave compensadora, né, ou resistência variável, ou inversor de frequência, né, soft starter, né. Então, é o ato de você manter aquela instalação, aquele serviço funcionando, né? Porque quando ele, vamos supor, é, eu tenho uma determinada instalação elétrica e aí os disjuntores começam a desarmar lá do quadro do nada. Começa a desarmar. Aí você pensa, uai, professor, o que está acontecendo? O disjuntor fica caindo lá, fica desarmando. Pode ter acontecido não no quadro, aqui, ó. Vou pegar aqui esse exemplo aqui, ó. Isso aqui aconteceu. Isso aqui é de um colega enviou para a gente, ó, ó o que que aconteceu aqui, ó. Esse aqui é uma caixa de passagem, eu tenho disjuntores aqui, né? E esse daqui, esse clamper, é um para-raio, tá? Um, um- na verdade é um supressor de surto, né? Mas o pessoal chama de para-raio de baixa tensão. Então, o ideal é eu montar ele, né? Eu montar ele num quadro. Deixa eu pegar um quadro aqui, aqui, ó. O ideal é eu montar ele num quadro, né? Ou dentro da instalação do cliente, ou lá na medição, né? Na entrada da medição, e eu vou curto-circuitar a parte de cima aqui, tá? Ó, esse módulo vermelho é esse daqui, ó. Isso aqui é um exemplo de medição de energia, tá? Aí aqui está mostrando a entrada das fases, né, da baixa tensão, o disjuntor trifásico, a fiação entrando aqui na mufla e da mufla ela derivando para a medição do kitnet, do apartamento, beleza? Aí o que que o supressor de surto faz? Isso aqui é um disjuntor só para você retirar, desarmar aqui e tirar o supressor de surto quando ele queima, né? Nesse caso aqui, ó, esse aqui está em operação, tá? Quando ele fica com essa tag verde aqui, quer dizer que ele está ok. Quando ele fica com a luz ou essa tag vermelha, quer dizer que ele está inoperante, ele não funciona mais. Tem alguns da Siemens que ele tem um LED, tá? Em vez de ter esse, é tipo um dialzinho que mostra esse status aqui, né? E aí ele tem um LED, né? Se tiver verde, ele tá ok. Se tiver vermelho, quer dizer que ele precisa ser trocado. Então você utiliza um disjuntor aqui para fazer a troca, tá? Do supressor de surto. Por que que ele queimou? Porque ele foi protegendo o circuito, ó, teve uma tensão aqui
na fase C aqui, por exemplo, né? De no máximo 240, tem essa flutuação de tensão eficaz, né? Ou tensão RMS aí, tá? Esse suporte. Acima disso, ele já começa a atuar. Então, o que que acontece? Até 240 volts, ele está como circuito aberto aqui, tá? Acima de 240, ele vai assumir a função normal fechada. Lembra lá, instalações elétricas industriais? Então, ele vai ficar fechado. O que que vai acontecer? Como a resistência elétrica do sistema aqui, ó, por exemplo, ele vem aqui, ó, ele é interligado em cada fase, cada módulozinho, né? Eles são curtos-circuitados, por quê? Porque eu não preciso, né? Ó, do jeito que ele tá ligado aqui, ó, beleza, dá para você fazer isso, tá? Mas na verdade aqui foi ligado errado aqui, ó. Deveria, por exemplo, se a entrada é aqui, ele é curto-circuitado aqui e aí, ele é interligado em cada fase aqui, igual tá aqui, né? No borne superior e você pode curto-circuitar ele no borne inferior. O problema, eu não sei se vocês perceberam aqui, ó, aonde é curto-circuitar, beleza. Vamos supor, eu instalei assim, eu curto-circuitei ele, mas eu não interliguei esse no sistema de aterramento. Você só instalar o supressor de surto aqui, né? Por exemplo, ele detectou um nível de tensão maior, consequentemente vai vir a corrente maior. Essa corrente por que que é importante o sistema de aterramento ele ter uma resistência próxima de 0 ohms? Porque essa corrente ela vai ser desviada para ele. Por ele ter essa resistência, né? A resistência é uma, se não me falha a memória, é uma termorresistência que tem no supressor de surto. E aí ela tem uma resistência elétrica muito baixa, né? Próxima, mais próximo de zero, quanto mais próximo de zero, melhor. Ela é muito baixa. Aí o que que ele faz? Ele chama toda a corrente elétrica para ele. Quanto menor a resistência, maior vai ser a corrente, ou seja, ele vai drenar essa corrente elétrica. Só que você instalando ele aqui, ele não vai proteger nada. Eu preciso interligar ele, ó, tá vendo que curto-circuitou? Mas cadê a interligação no sistema de aterramento? E aqui, ó, não sei se vocês perceberam, por exemplo, é porque aqui está ao contrário, né? Você jampeia aqui, ó, essa parte de cima aqui, ó, jampeou aqui, né? Curto-circuitou. Aí o curto-circuito, ele teria que ter saído daqui e ido lá para caixa de passagem de aterramento, entendeu? Hum. Peraí, então quer dizer que se eu colocar só esse supressor de surto, não vai adiantar muita coisa, não, né, professor? Então eu tenho que, ó, aqui, ó, onde é curto-circuitado, ele foi curto-circuitado. Você pode também colocar 3 cabos separados nessa barra aqui, ó, no chamado de barra de equipotencialização, né, o BEP, né? Você pode colocar os três aqui, se você tiver uma barra maior, né? Não tem problema, não. O importante é cada módulo desse, o surto que ele vai atrair para si, ele ser desviado. Por que que ele atrai para si? Ele atrai para si porque aí ele vai conduzir para a malha de aterramento, para proteger a instalação elétrica desse surto, ou dessa flutuação, ou né, dessa descarga atmosférica aí. Então ele leva esse surto para o BEP. O BEP, por sua vez, é interligado lá na haste de 19 microns de aterramento, ou então a haste tipo cantoneira, né? A que o pessoal está mais utilizando atualmente, né? E aí, lá no solo, né? Aqui, ó.
Aí aqui, ó, ela vem, né? Tá vendo? Ó, ela veio, levou pro BEP. Aí geralmente você tem uma caixa de passagem. Aí nessa caixa de passagem eu tenho a, né? Aí, vamos supor que é uma arte apenas, né? O que que vai acontecer? A descarga atmosférica, né? É, ela vai se dissipar aqui no solo, né? Vamos supor que o nível do solo está aqui, né? Aqui está a caixa de passagem. Ela vai se dissipar ao longo da cantoneira aqui em superfícies equipotenciais, né? E, geralmente, essa que fica aqui, ela está disponível, né, pela portinhola aqui. Mas as que ficam enterradas, geralmente você enterra ela aproximadamente, né, lá na configuração, vai estar lá 500 milímetros, que nada mais é o famoso 50 centímetros aqui, né, do solo que a haste vai estar, tá? Então, esse surto que vem vindo aqui na rede, essa descarga atmosférica, ela vai ser conduzida para cá. Foi, né, não foi o que ocorreu aqui. O que que ocorreu aqui? Ela foi interligada corretamente aqui, né? Só que aí, ó, aqui ela foi curta-circuitada e ela deveria ou dessa daqui ir lá para a malha de terra. Ir lá para a haste tipo cantoneira lá e ser interligada nela, para ela desviar o surto. Coisa que não aconteceu aqui. Ó. Por isso que deu problema. Ó. Vocês estão vendo que deu derretimento aqui. Então, a manutenção, pessoal, manutenção elétrica predial é a manutenção, né? Ou seja, o ato de você, a ação, né? De você manter aquele circuito, aquela instalação elétrica funcionando. Deixa eu apagar aqui o. Você manter ela funcionando, né? E essa manutenção, ó, vou até aqui no livro, na página aqui, ó, lá para a página 37 do livro didático de vocês aí, ó. Ó, os tipos de manutenção, ó. Então, tem a manutenção aqui, ó, não planejada, a corretiva. Ela também é conhecida, essa corretiva aqui, ó, ela é conhecida como manutenção por crise. Ou seja, aconteceu um problema. Que problema que aconteceu, professor? Queimou, vamos supor que tivesse ligado correto aqui, né? Queimou o supressor de surto, né? Ou seja, você fez uma inspeção visual, né? Inclusive tem, lembra lá na UC de QSMS, né? Qualidade, Saúde, Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, que a gente começou a engatinhar aí sobre os assuntos aí relacionados à segurança do trabalho. Lembra que tinha uma manutenção lá que o pessoal, se eu não me engano, foi a primeira atividade, que aí tinha um checklist, e aí todo santo dia, né, ele fazia lá com a equipe o DDS, né, o Diálogo Diário de Segurança, e aí todo santo dia ele olhava uma série, uma lista de itens, se eu não me engano eram uns 20 e poucos itens, quase 30, né? E aí, quando ele detectasse, aí lembra, todo dia ele fazia isso, primeira quinzena, beleza. No segundo dia da segunda quinzena, ou seja, no 17º dia, ele detectou que teve problema lá, a proteção mecânica lá da máquina falhou, ocorreu choque, né? Vazamento de óleo, que é problema em meio ambiente, né?
tem que ter o descarte correto de óleo aí. Então, essa manutenção corretiva por crise, você vai executar ela na hora em que essa crise ou essa correção é necessária, né? E muitas vezes, né, por exemplo, esse DPS aqui, ó, esse supressor de surto, ele simplesmente fica vermelho. Tá vendo que ele nem atuou. Por quê? Porque ele não estava ligado de maneira correta. Aí o que que aconteceu, ó? Isso aqui é um disjuntor bifásico. Uma das fases, tá vendo, ó, que tá tudo preto aqui, ó, tá derretido, né? Teve sobrecorrente, tá? Nesse circuito bifásico aqui de 50 amperes aqui. Então, houve uma sobrecarga aqui, né? Um curto-circuito. Infelizmente, esse daqui não funcionou, mas vamos supor que ele tivesse funcionando, então nessa parte aqui, ó, ele estaria curto-circuitado lá no BEP ou no sistema de aterramento, né? E aí, o que que esse cidadão tem que fazer? Para esse tipo de solução, ele tem como você só descobre quando dá um problema e ele queima, ou infelizmente, nesse caso aqui, ele não foi montado da maneira correta, né? Aí para de funcionar, ele vai lá e verifica, tá? E às vezes essa manutenção aqui, ela não é prática na seguinte forma. Ela tem um problema de que, dependendo do momento ali, né? Ela para ali no momento e aí você, vamos supor, não pode parar a produção, tá? Igual aqui, ó, aconteceu um problema, mas só que vamos supor que o restante do circuito continua funcionando. Vamos supor que só esse circuito aqui não está funcionando. E aí, né, tá, o pessoal está em produção, não tem como fazer a manutenção ali. Então, esse é o problema dela aqui. Manutenção corretiva, ela demora. Vamos pegar a etimologia aqui, ó. Ó, o conjunto de atividades que tem como objetivo restaurar ou corrigir as condições de funcionamento, ou seja, manter essas condições de funcionamento, né, em ação, tá? E daí você tem as planejadas, né? Que aí você pode englobar a corretiva, né? Aí, no caso, essa não planejada, vamos supor, eu não tenho esse checklist, eu não olho, né? E aí simplesmente aconteceu, eu vou lá e corrijo. Agora, a corretiva planejada, você tem um checklist, igual foi lá naquela atividade, você faz esse checklist todo dia, e aí aconteceu o problema, enquanto esse problema não é solucionado, você não continua, você não libera o pessoal para o trabalho, né? Dependendo da gravidade aí, né? Fica impossível você continuar. Já na preventiva aqui, ó, você sabendo, né, de problemas que sempre ocorrem aí, vamos supor, eu tenho vários motores numa linha lá de produção, motores, sei lá, de 1 CV, 3/4 de CV, que energizam, né, faz ali a energia mecânica de uma esteira, por exemplo, aqui, ó, você tem uma esteira rolante, tem os roletes aqui, né? E ela vai andar nesse sentido aqui. E aí você tem um motor aqui, ó, que aciona, né? Esse motor elétrico, ele vai acionar vamos supor, por uma transmissão aqui, ó, esses 4 roletes. Aí ele, na linha de produção, ele mantém rodando vamos supor que eu tenho, sei lá, aqui uns 2 metros mais ou menos. Aí no próximo aqui já um outro motor ajuda, né? A cada 4 roletes e assim por diante. E aí eu sei que esses motores aqui são motores escovados, ou seja, o coletor dele ele tem uma bucha quer ver, ó?
eu só pôr só o motor escovado aqui. Pegar um desenhozinho aqui, ó. Esse aqui é o sem bucha. Ah, esse aqui é o com. Esse aqui é o escovado. Esse aqui é o sem escova, que é o brushless, né? Então, o escovado aqui, ó. Essa bucha aqui, ela, né? Essa bucha aqui, ó, ela mantém o contato elétrico aqui no motor, tá? Então, essa bucha em alguns motores aqui, igual o exemplo desse motor aqui, sei lá, de um CV aqui, né, escovado, ela tem um desgaste natural. Aí vamos supor que ela falha, vamos pegar a preventiva aqui, né? Ela falha de tempo em tempo. E aí, a cada falha, eu faço o registro dela. Então, eu sei mais ou menos que a cada 3 meses, dado o regime de trabalho dessa linha aqui de produção, essa escova ela tem um desgaste natural, né? E aí vamos supor que sobra só um pouco aqui, por exemplo, né? E aí o que que acontece? Ela fica com mau contato. E aí, para você evitar dessa linha de produção parar, e aí você ter que, né, fazer uma parada aí que não está programada, você programa essa parada. Aí vamos supor que você arbitrou aí, né, que ela parou com 3 meses. E aí, vamos supor, a primeira parada aí, né? Aí a preventiva você vai fazer com 2 meses e 3 semanas, ou seja, faltando uma semana para o último defeito que aconteceu, né? Inclusive, esse tipo de correção aí, ele dá uma abertura aí para um estudo maior, que é o chamado, né, que engloba tudo, né, a engenharia da manutenção, né, que estratégias, né, ou seja, que estratagemas eu vou adotar para fazer com que essa instalação sempre se mantenha funcionando, tá? Então, eu vou trocar essas escovas a cada 3 meses. Daí, a partir do momento, então, que é a preventiva aqui, né? A partir do momento que eu tenho informações suficientes, eu descubro que não é 3 meses, mas exatamente ela falha 2 meses e 3 semanas e meia, né? Ah, então quer dizer que eu fui, né, a partir é, da quantidade de trocas que eu fui fazendo, eu fui adquirindo ali, né, conhecimento, como se fosse um banco de dados ali, inclusive Caldeiras, você tem um livro que você registra toda e qualquer manutenção, todo e qualquer incidente ou acidente que ocorreu nessa caldeira aí. Então, a preditiva aí, você começa, né, a ter a cada troca, às vezes perto de trocar o defeito, e aí depois de, sei lá, 50 trocas, você descobre que exatamente 2 meses e 3 semanas, exatamente, ela costuma falhar. Então, é, você vai, ó, às vezes, aumentando ou diminuindo esse prazo aí, até chegar numa predição, vamos dizer assim, ótima ou ideal. Você também pode fazer a chamada manutenção detectiva. Mas detectiva.
Por exemplo, tem um equipamento aí, ó, lá chama Traction a empresa. Você coloca, ó, esse equipamento aqui esse sensor aqui, ó, no equipamento, por exemplo, eu tenho um motor aqui, né? Aí agora esse motor ele é responsável por uma bomba de recalque, né? Uma bomba que faz o quê? Ele faz o bombeamento da água da da estação de tratamento aí de água e esgoto, né? Por exemplo, essa bomba aqui, ela acontece lá na turbina dela, a pá da turbina, na hora que ela faz a sucção à pressão, ela tem um problema que é chamado de cavitação, né? Na hora que você faz a sucção, ela cria microexplosões ali na face da turbina, ali da pá da turbina, e ela começa a desgastar a face, né, ali da pá da turbina, e ela apresenta um barulho característico. E daí esse sensor aqui, ó, ele é colocado aqui em cima da máquina, né, conectado aqui, e aí ele tem uma interligação Bluetooth, uma interligação Wi-Fi, e ele vai monitorando aqui o barulho da máquina, e de repente ele detecta que essa máquina aqui, ó, ela, por exemplo, o barulho característico dela é assim, ó, a onda dela é mais ou menos esse padrão aqui, ó. E aí a falha, que é a cavitação, ela acontece uma anomalia que é esse padrão aqui, ó. Tô chutando, viu? Na hora que ela detecta que essa cavitação está acontecendo, né? Ela, opa, detectei que tem o barulho aqui característico, né, aqui da bomba da cavitação. O que que ela faz? Ela pega esse relatório aqui e fala, olha, às 20 horas 55 minutos, ô louco bicho, 13 segundos, está acontecendo cavitação na bomba número 12 lá da extração de tratamento de água, tá? E aí, a manutenção detectiva, ou seja, o equipamento instalado, você pode detectar ele manualmente, mas como assim? Você vai ter uma equipe lá de manutenção que de tempo em tempo, nos turnos, eles fazem inspeção visual, fazem inspeção por ensaio, ou seja, utilizando o equipamento. Tem um equipamento que você faz essa detecção, ele tem uma sonda, você coloca ali na máquina, né? A vantagem desse sensor é que ele tem uma conexão e ele fica monitorando 24 horas por dia, 7 dias por semana, enquanto essa bomba ela está funcionando ali, né? Então ele vai ficar monitorando e não é a necessidade, às vezes você pode ter até uma equipe de manutenção reduzida, né? Porque não se engane, a manutenção corretiva, a preventiva, a preditiva aqui, elas têm um custo alto se comparado com a manutenção corretiva, né? Principalmente a preventiva aqui, né, e a preditiva, o pessoal tem uns turnos lá de manutenção. Inclusive, a gente viu lá isso em gestão da manutenção, né? A equipe lá, a tarefa era você selecionar a equipe com os pré-requisitos corretos para eles poderem executar lá a manutenção, tá? Então, a primeira tarefa aqui de vocês, pessoal, agora deixa eu pegar um exemplo aqui, né? Primeira atividade aqui, ó, eu não li o contexto aqui, ó, porque a primeira atividade é uma atividade padrão aqui introdutória. Ó. Você deverá elaborar um memorial descritivo descrevendo as instalações elétricas da sua casa, da sua residência, identificando não conformidades em relação às normas e as possíveis melhorias, né, que você eh, pode implementar.
Eu eu peguei essa daqui, ó, a tarefa aqui de vocês e compilei ela, resumindo aqui, ó. Por exemplo, o memorial descritivo, ele é o que que é um memorial descritivo? Ele é um resumo do projeto, tá? Da instalação elétrica, ou seja, do que tem na instalação elétrica. Por isso que eu coloquei aqui, ó. O presente memorial tem por objetivo especificar as características construtivas do ramal de entrada urbano, né, da sua lado, no caso da sua residência, né, em baixa tensão, ramal aéreo com carga de 11,2 quilowatts e uma medição monofásica categoria M3, né, conforme a norma, né, técnica da Equatorial, ó, revisão 7, foi a norma que eu consultei aqui, tá? São normas aplicadas a NR10, né, que é segurança e eletricidade. A norma que eu utilizei, que foi a da concessionária de energia local, inclusive coloquei até a página, ó. Página 33 de 104, tabela 1, né? Ramal de ligação. Então, toda instalação elétrica aqui, ela tem. Deixa eu pegar aqui um. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o código dela, eu peguei, né? Tá até como material extra aqui para vocês, tá? Então, dependendo, por exemplo, monofásica, categoria, eu falei que é M3, né? Monofásica, categoria 3, ó, porque ele tem um disjuntor geral ou de 60, né? Monofásico, tá? 60 ou de 63 amperes, né? E aí eu até coloquei aqui, ó, o ramal, a instalação é monofásica, carga instalada entre 8 e 12 quilowatts, tem um ramal aéreo multiplexado, né? Que é aquele ramal em que você tem a fase e o neutro junto, tá? Aí, ó, três cabos de 10 milímetros, que é fase, neutro e terra, tá? E aí, olhando a instalação elétrica dessa residência que eu peguei aqui, aproveitei e peguei, na verdade, peguei esse aqui de um cliente aqui. Esse cliente, o chuveiro aqui, ele tinha queimado. Tem dois erros aqui. Primeiro, que você não pode instalar chuveiro com tomada, né? Plug macho e fêmea. No caso aqui, estava instalado com plug macho e fêmea. E esse plug macho e fêmea, eles são de 20 amperes. Esse chuveiro aqui, se você olhar aqui na foto aqui, ó, ele dá mais de 4.400 watts. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha, é de 4.600. O de 4.400, a corrente máxima dele é de 20 amperes. Ou seja, a ferragem dessa tomada aqui, né, macho e fêmea, ela não suporta essa corrente aqui, que está acima do de 20 para a posição inverno aqui, né? Então, ó, foi encontrada a tomada tipo macho e fêmea de 20 amperes, né? 20 amperes, porém o chuveiro instalado é de 4.600 em uma tensão monofase de 220. Ó, a corrente é de 20,9 amperes, ou seja, quase 21 amperes aí, tá? Então, o ideal é você usar conector Sindel, né? Que é esse conector de cerâmica, ou conector vago, que é esse conector aqui de encaixe, de clique, né? Ele tem uma alavanca aqui, ó. Então, aí nesse caso, né, eu simulei aqui, o único problema dessa instalação, dessa minha residência aqui, suposta residência, entre aspas, é o circuito de uso específico, né, a tomada de uso específico do chuveiro, tá? Então, eu coloquei o problema, que melhorias aqui, ó. Trocar o disjuntor de 20, né? Inclusive lá eu não tirei a foto, né? Era um disjuntor de 20 que estava lá, ó, para um de 25, porque lembra a corrente máxima, aí você soma mais 5 amperes, e aí você vai ter a corrente.
a corrente de dimensionamento do disjuntor, tá bom? E aqui, ó, se foi você, né, o eletrotécnico, você coloca o eletrotécnico, autor do projeto, o engenheiro autor do projeto, ó, não se responsabiliza por quaisquer danos que possam vir a acontecer pelo mau uso das instalações elétricas, bem como por pessoas não capacitadas para a função, tá? Ou não capacitada, quando ele fala não capacitada, quer dizer que ela, pelo menos, não é um eletricista, tá? Aí quando fala não qualificada, ele já está falando que a pessoa ela não é um eletrotécnico ou um engenheiro. Mas aqui você coloca não capacitadas, porque quem tem conhecimento mínimo suficiente para poder dar manutenção, instalar né, esses circuitos, o eletricista, né, o predial, ele é o ideal aqui. Então é bom quando você faz um memorial desse para um cliente, você coloca nas considerações finais, né, que você não se responsabiliza pelos danos, né, pelo mau uso, né, em virtude do mau uso. Ó. Toda e qualquer alteração referente a esse projeto, a essa execução, né, a essa manutenção que foi feita aqui, ó, somente poderá ser feita mediante a aprovação do autor do projeto ou da execução. Qualquer alteração em relação ao projeto ou emprego de material inexistente na praça só será permitida após consulta ao autor, né, do projeto, sob pena de possíveis danos às instalações e, portanto, nenhuma responsabilidade por parte dele. Isso é bom. Isso foi esse texto aqui eu peguei do pessoal do jurídico lá que dava assessoria ao escritório de engenharia qual eu trabalhava lá, tá? Então, é bom vocês incorporarem, né? Tem um exemplo aí, eu coloquei um exemplo para vocês entenderem como é que é feito, como é que é redigido o texto, tá bom? Então, vocês vão fazer uma inspeção visual da instalação de vocês, se vocês acharem alguma conformidade, não conformidade, vocês vão apontar e vão dar a solução. Não, minha instalação está perfeita. Se ela estiver boa, por favor, tira foto, né? Hoje em dia é fácil, né? Você tira foto, joga aí pro computador, né? E aí vai incorpora ela aqui nas imagens aqui da atividade, beleza? Ou você pode pegar da internet aí também, tranquilo? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, tá bom?